E aí, você se lembra dele? Garotinho loirinho que ficou sozinho em casa e botou dois ladrões para correr com armadilhas geniais. Pois é, esse é Macaulay Culkin, o menino de Esqueceram de Mim, que nos anos 90 foi a criança mais famosa do planeta. Mas o que quase ninguém sabe é que por trás daquele sorriso estava uma das histórias mais tristes e curiosas de Hollywood. Hoje, aqui no Cine Jovem Retrô, a gente vai revisitar a história e descobrir por que o Macaulay Culkin acabou desaparecendo. Eu te aviso, tem muita fama, dinheiro, brigas familiares e tragédias, e até mesmo uma banda que toca músicas sobre pizza. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e já vai deixando o like para poder ajudar a gente a fazer os nossos conteúdos. Vamos nessa! O início do prodígio. Macaulay nasceu em 1980, em Nova York, numa família grande e bem complicada. O seu pai, o Kit Culkin, ele era um ator de teatro frustrado e desde cedo ele começou a empurrar o filho para diversas produções e para o mundo da atuação. Com apenas 4 anos, o pequeno Macaulay ele já fazia teatro e alguns comerciais de TV, mas tudo acabou mudando lá no ano de 1990, quando estreou o filme Esqueceram de Mim, que virou um fenômeno mundial e passou diversas vezes na sessão da tarde, né? Pra você ter uma ideia, o Esqueceram de Mim ele superou até mesmo Ghost, Duro de Matar 2 e Uma Linda Mulher nas bilheterias americanas. O sucesso ele foi tão absurdo que 2 anos depois veio uma sequência, Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. E adivinha? Foi um outro grande estouro, outro grande sucesso. O Macaulay ele se tornou a primeira criança de Hollywood a ganhar mais de $1 milhão por filme. Ele simplesmente se tornou o novo rosto do Natal e o símbolo da infância perfeita nos anos 90. Mas toda uma luz tem uma sombra, e aquela maldição dos atores mirins parece que caiu um pouco sobre ele. Com toda a fama veio o caos. A rotina de gravações ela era exausta e o pai ele controlava tudo, desde contratos, entrevistas e até mesmo os amigos do garoto. Kit Culkin ele era conhecido por ser autoritário e ganancioso. Enquanto isso, o pequeno astro ele só queria ser uma criança normal, uma criança comum. Logo começaram os sinais da maldição dos atores mirins. Aquela fórmula clássica de Hollywood, né? Muito sucesso, pouca infância e uma queda dolorosa. Entre os anos de 1990 e 1994, Macaulay ele estreou filmes como Riquinho, Meu Primeiro Amor e O Anjo Malvado. Mas no ano de 95, ele simplesmente desapareceu das telas. E o motivo? Um pesadelo pessoal. Os pais do Macaulay eles entraram numa briga judicial devastadora pela custódia do garoto. E é claro também pelo dinheiro, né? Na época, ele tinha já acumulado uma fortuna de $17 milhões. Imagina isso para um adolescente. A disputa ela virou escândalo, a imprensa ela não largava o caso e não largava o pé do Macaulay. Cansado de ver a própria vida virando manchete, o Macaulay ele acabou batendo o pé e disse para os pais que ele chegava, ele não aguentava mais e ele não fazia mais nenhum papel e mais nada antes que eles resolvessem aquilo ali. E ele cumpriu, ele sumiu completamente de todas as produções. Durante anos, o garoto mais famoso do mundo, ele simplesmente desapareceu. Quando o Macaulay ele reapareceu, ele simplesmente estava com 17 anos de idade e casado. Sim, ele se casou com a atriz Rachel Miner, que também tinha 17 anos na época. Mas aquele conto de fadas ele durou pouco. O casal ele se separou em menos de 2 anos. E em sequência vieram diversas tragédias. 2 das irmãs dele acabaram falecendo, uma em decorrência de um acidente de carro e a outra por overdose. A vida desse garoto que um dia fez o mundo inteiro sorrir naqueles filmes, né? Virou um turbilhão de dor e solidão. No ano de 2004, o nome do Macaulay acabou voltando às notícias, mas não foi por nenhuma produção, nenhum filme não. É que ele acabou sendo preso por porte de drogas. As fotos dele na época acabaram chocando o mundo, porque ele estava magro, abatido e totalmente irreconhecível. Não era assim aquela imagem da criança que a gente tinha na mente. A mídia caiu matando, dizendo que ele estava acabado, viciado e perdido no mundo. Mas o que ninguém esperava é que ele estava prestes a virar tudo isso em uma piada. Em 2013, um vídeo do Macaulay Culkin acabou viralizando, ele de barba, cabelo comprido, comendo uma fatia de pizza em silêncio. Parecia loucura, mas era uma pegadinha genial. O vídeo nada mais era do que o lançamento da sua banda de rock alternativo, chamado The Pizza Underground, que fazia várias paródias de músicas do The Velvet Underground, trocando todas as letras por referências à pizza. A internet ficou dividida entre, tipo, o que é isso? E tipo, oh, que genial.
Mas o fato é que Macaulay finalmente ele estava se divertindo de novo, longe dos holofotes e das pressões de Hollywood, mas ele estava feliz fazendo o que ele queria. Hoje em dia, Macaulay Culkin vive uma vida tranquila, discreta e feliz. Ele tem um relacionamento estável com a atriz Brenna Song, sim, a London de Zack e Cody. E juntos eles têm um filho. Recentemente ele até fez uma participação no American Horror Story, mostrando que todo aquele talento ainda continua lá, só que, né, tá esperando a hora certa para poder brilhar de novo. O Macaulay Culkin ele nos lembra de algo muito importante, né? Fama e dinheiro, afinal, não valem nada se você acabar perdendo a mão, perdendo o controle da sua vida. Ele chegou a passar por tudo, né? Por sucesso, desgraça, prisão, solidão, drogas, e hoje parece ter encontrado de fato o que ele estava procurando, né? Uma paz, uma vida tranquila. E talvez essa tenha sido a maior lição que aquele garoto que o mundo esqueceu, mas que nunca deixou de ser lembrado, deixou pra gente. E você? Se você lembra da primeira vez que assistiu Esqueceram de Mim? Deixa aqui nos comentários. E se quiser mais conteúdos, mais histórias de astros que simplesmente desapareceram, sumiram da face da Terra e ninguém se lembra deles, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque aqui no Cine Jovem Retrô a nostalgia nunca morre e bate forte. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo, até mais!